Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muito bem-vindos na nossa nova aula de Educação Física de número 29 para vocês do 7º ano. Bem, pessoal, e na aula de hoje nós vamos conhecer o rugby. O rugby, gente, é um dos esportes incorporado aos Jogos Olímpicos, mas que já existe há quase 200 anos. O futebol americano é seu descendente direto e são esportes onde os jogadores eles precisam de muita força física, velocidade, muita estratégia também, tá bom? E vamos conhecer a história desse esporte aí. O rugby, em inglês, né, rugby, ele é no português europeu, rugby, né? Ele foi criado oficialmente em 1823 pelo estudante britânico William Webb, que durante uma partida de futebol, né, eu acho que eles conhecem como soccer lá, ele teria pego a bola com as mãos e corrido até o gol. Engraçadinho, né? Bem, gente, no entanto, alguns historiadores afirmam que o jogo foi inspirado num outro jogo chamado Harpastum, que era praticado pelos romanos na antiguidade. E aqui a gente vê uma pintura, provavelmente em algum vaso, em algum muro, em algum objeto, né, do pessoal jogando bola antigamente. Antigamente, que eu digo antes da fotografia. Bem, e a origem do nome desse esporte, rugby? O nome, né, diz também que que veio da escola onde ele foi criado, o Rugby School, da Grã-Bretanha. Foram alunos da escola, com a ajuda de outros alunos de uma outra universidade chamada Cambridge, que entre 1845 e 1848 eles elaboraram essas primeiras normas da modalidade. A primeira federação de rugby nasceu em 1871, né? E a Rugby Football Union na Inglaterra. Em 1886 surgiu a International Rugby Board, entidade internacional e que regulamenta o esporte até hoje. Aqui, pessoal, então, o rugby, assim como o futebol americano, que é descendente direto dele, eles são esportes onde o pessoal precisa ter muita força. Quanto maior a pessoa, quanto mais forte, quanto mais que eu digo encorpada, né? Melhor para esses tipos de esportes aí, tá? As regras. O esporte ele não é popular no Brasil, mas eu sei que aqui perto de São Bento do Sul, a nossa cidade, se não me engano, em Corupá, eles têm uma equipe de rugby lá, tá? Vale muito a pena pesquisar, confirmar, que é bem interessante a gente saber que tem outros esportes que a gente considera exótico, né, mas que a gente pode conhecer também aqui no Brasil. Bem, gente, ele não é muito popular, né, e muitos brasileiros desconhecem completamente as regras. Algumas pessoas até o comparam ao futebol americano, né, na verdade, eles confundem com o futebol americano, mas existem algumas diferenças importantes entre esses dois esportes aí, tá? A mais básica refere-se, né, pessoal, ao passe com as mãos, que ele pode ser feito para frente no futebol americano. No rugby, o passe, né, quando a gente está com a bola, ele só pode ser feito para o jogador que está na mesma linha, tá? Ou para trás. Então, assim, ó, algumas pessoas, alguns amigos já talvez tivessem jogado alguma versão do futebol americano em algum videogame, pode ter uma ideia de como funciona. Mas lembrando, né, que o objetivo desses esportes é você levar a bola e colocar a bola no campo adversário, né, pessoal? E é bem interessante essa diferença, porque, como disse, né, repetindo aqui, explicando, no futebol americano a gente pode lançar a bola para frente e no rugby não. Se tem algum jogador adiantado, né, e você está marcado com outros jogadores vindo para cima de você, você tem que jogar ou para um jogador que estiver no seu lado, na sua mesma linha no campo, né, ou voltar essa bola e jogar para trás, tá? Ou tentar furar o bloqueio da defesa também. Bem, vamos continuar explicando as regras, né? Como já tinha dito, o objetivo do rugby é levar a bola até a linha de gol do rival,
o máximo de vezes possível. Lógico, né, gente? Ganha a equipe que tiver mais pontos no final dos 2 tempos, tá? E então, são 2 tempos de 40 minutos ou 7 minutos, dependendo da modalidade. Agora a gente vai ver que também, depois vamos ver dois tipos de modalidades que eles fazem, tá? Bem, sobre a pontuação, existem 4 pontuações no rugby. O try, conversão, chute de penalidade e drop goal. Tá? Drop significa deixar em inglês, deixar ou gotejar. Uma única jogada ela pode render 5 pontos à equipe, como no caso do try, quando o jogador ele consegue atravessar a linha de gol e realizar o contato simultâneo entre seu corpo, né, a bola e o chão. Algo semelhante no futebol americano que eles chamam de touchdown. Ó, pessoal, então é um jogo bem disputado e onde o jogo de corpo, né, o jogo de corpo é o principal ingrediente desse tipo de jogo. Então é empurrão, eles se agarram, eles se jogam em cima do outro. A curiosidade é que após conseguir um try, a equipe conquista o direito de uma conversão, que é um chute direto, dado a partir de qualquer lugar de uma linha paralela às laterais e perpendicular ao local onde o try foi anotado. Uma conversão vale 2 pontos. Drop goal é uma outra pontuação, né, que é o drop goal. É jogada que ela pode ser executada a qualquer momento e ela vale 3 pontos. Para que seja validada, é preciso que o jogador ele chute a bola a partir das suas mãos, né, para ela passar entre os postes, tá bom, pessoal? Entre os postes adversários, lógico, né? A bola precisa tocar o chão e ser chutada imediatamente, ó. Bateu, chutou. Isso que é o drop, né, que é pingar. Modalidades, tá? Algumas regras mudam conforme a modalidade do jogo, que pode ser a tradicional com 15 jogadores, tá? E uma outra chamada 15 a essa, né, chamada 15 a side. 15 é 15 e sides é lado. Ou a categoria reduzida com 7 jogadores, conhecida como 7 a side. A primeira modalidade tem 2 tempos de 40 minutos e o jogo termina após expirado o prazo. Quando a bola for arremessada para fora, né? Então, e já na outra modalidade são 2 tempos com 7 minutos cada. Jogadas. A bola só pode ser repassada para os jogadores que estiverem na mesma linha do jogador que for passar a bola, né? Que for fazer o passe, tá? Ou atrás. O passe para frente, chamado de forward pass, forward é para frente, né? É uma falta e é penalizado também. Jogadas para frente são admitidas apenas em caso de chute. No entanto, só podem pegar a bola os jogadores que no momento do passe estiverem atrás ou na mesma linha do chutador. Os jogadores do time adversário, eles podem agarrar aquele que estiver com a posse da bola. Essa jogada chama-se placagem, tá? E ela é considerada falta se o jogador atingido não tiver com a bola ou se o ataque for realizado acima da linha do peito do adversário. Sim, eles não podem acertar a cabeça, tá, gente? Quando eles acertam a cabeça, é só por acidente, mas para isso eles têm o capacete, né? Os equipamentos de segurança. Vamos conhecer as penalidades agora. Como no futebol, no rugby, existem 2 formas de penalizar um jogador que cometer uma falta mais séria. A mais branda é o cartão amarelo, que é mostrado quando acontece uma falta grave, né? E suspende a atuação do jogador, que deve aguardar 10 minutos fora da partida. Em caso de reincidência ou falta gravíssima, o cartão vermelho pode ser usado expulsando o atleta do jogo. Então, pessoal, as penalidades em todos os esportes que têm contato, elas precisam acontecer para garantir a segurança de todo mundo, né? Acho que é a principal função dela. Outra forma de penalizar, né, as equipes que cometem faltas graves é por meio do chute de penalidade. Chute de penalidade. É penal em inglês, tá?
Nesse caso, a equipe que sofreu a falta poderá optar por um chute a gol do local onde a penalidade foi cometida. Um chute, né, de penalidade convertido vale 3 pontos. Vamos conhecer um pouquinho das características desse jogo, né? A bola, vamos ver como que é a bola utilizada. E a bola utilizada nas partidas de rugby, ela tem um formato oval, que nem no futebol americano, e ela varia de 28 a 30 centímetros, com uma circunferência de 74 a 77 centímetros. A pressão, né, a pressão interna, deve estar entre 65,71 e 68,75 kPa. E elas devem pesar entre 410 a 460 gramas. Tá? O campo é de formato retangular e ele tem um comprimento máximo de 144 metros e largura máxima de 70 metros. Então, e não há um mínimo determinado. Em geral, os campos de rugby são gramados, sendo permitido jogos sobre a neve, desde que haja segurança. A International Rugby Board não permite que partidas oficiais sejam disputadas em superfícies duras, como as de concreto ou asfalto. Provavelmente deve ser bem perigoso. Então aqui a gente vê uma imagem do campo dividido pela linha do meio e também por duas regiões de touch and go, entre 10 metros e 22 metros. No Brasil, atualmente, a modalidade ela é jogada profissionalmente em mais de 120 países. No Brasil, a atual confederação, que surgiu da união de duas associações em 2010, tem cerca de 300 agremiações e mais de 1.000 atletas federados, além de outros 60 mil praticantes. Segundo a Confederação Brasileira de Rugby, o país saltou de 45º para a 27ª posição nos últimos anos da categoria masculina adulto. Já as mulheres alcançaram a 10ª posição no Mundial de 2009. A seleção feminina já é reconhecida como a melhor da América Latina. Parabéns, meninas! Campeonatos. Além de ter entrado para o quadro de modalidades disputadas nos Jogos Olímpicos em 2016, o rugby realiza desde 1987 o terceiro maior evento esportivo do planeta, a Copa do Mundo de Rugby. Existem ainda outros campeonatos de grande porte, como a Copa das Seis Nações, né? Entre a Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda, França e Itália. E a Copa Três Nações, Austrália, Nova Zelândia e África do Sul. Campeonatos nacionais também reúnem multidões nos países mais tradicionais, como o Guinness Premiership, no campeonato inglês, o Top 14, né, o campeonato francês, e o Super 10, campeonato italiano. No Brasil, além do brasileiro adulto e juvenil, algumas regiões organizam competições locais. Bem, pessoal, para concluir a aula de hoje, nós aprendemos um pouquinho mais sobre o rugby, um esporte pouco conhecido no Brasil, mas muito popular, principalmente em países com a língua inglesa. Vocês teriam vontade de participar de uma equipe de rugby ou de futebol americano? Façam as atividades propostas para a aula de hoje, mantenham-se ativos e tenham uma ótima semana de estudos.